Bem-vindos a mais um vídeo. Há um tempo atrás, eu gravei um vídeo sobre o filme Conclave, para mostrar como um filme tecnicamente bem feito pode ser perigosíssimo para o católico, por levar a ter opiniões errôneas sobre a própria fé, que é o caso desse filme, e a moral, que também é o caso desse filme. Aqui eu vou tratar de 3 filmes que são bem mais perigosos do que o próprio Conclave. Bem, um deles não é premiado, mas é bem reputado. E vocês verão que a trama leva a diversos perigos. E 2 desses filmes são extremamente premiados. Tá? Um com 5 Oscars e o outro com 4. Os filmes que abordarei são Beleza Americana, Foi Apenas um Sonho e Menina de Ouro. 2 desses filmes são do mesmo diretor, Sam Mendes, que dirigiu o excelente filme 1917, mas em seu currículo tem essas 2 enormes manchas que poderiam muito bem constar em uma ficha criminal. Mas vamos resumir. Aliás, vamos tratar sobre cada um deles. Vamos começar pelo Beleza Americana, que na minha opinião é o mais perigoso dos 3. O filme Beleza Americana foi lançado em 1999. O título original é American Beauty e é dirigido por Sam Mendes. O roteiro é de Alan Ball e o seu protagonista é o Lester Burnham, muito bem interpretado, por sinal, pelo Kevin Spacey, que é um ator que eu tenho uma certa admiração particular, mas nesse filme aí, pelo amor de Deus, né? O filme basicamente conta a história do Lester Burnham, que é um senhor de meia idade, tá? Que parece depressivo, ele é entediado, desiludido, vivendo no subúrbio e de repente resolveu querer, digamos assim, viver que nem um adolescente. Tá? A ponto, inclusive, de desejar uma mocinha adolescente, amiga de sua filha, também adolescente. E depois ele tem crises conjugais com a sua esposa, que é problemática. E, por fim, ele tem um fim trágico. O filme, digamos assim, é carregado de problemas. Tá? Primeiramente, o filme tem uma menor de idade sendo claramente erotizada, desejada sexualmente, né? Ou seja, é um claríssimo ato de Por aí vocês concluem. E pelo menos, tá, o ato não se consumou, mas há sugestões diretas, né? Inclusive o próprio personagem Lester, ele é, digamos assim, um onanista, né? Também o filme mostra claramente um caso de adultério cometido pela sua esposa, tá? E que mais? Sim. Há uma subversão, uma subversão da autoridade paterna.
da moral conjugal, como colocado agora há pouco. Porque o pai como podemos dizer, é um adolescente tardio, tá? E a filha despreza os dois. E despreza os dois, porque os dois são problemáticos, mas com quem essa filha se envolve? Com um rapaz que não bate bem das ideias, né? É um moleque drogado, né? Fuma maconha. Gosta de filmar cadáveres e no filme ele diz que a coisa mais bonita que ele filmou é uma sacola voando né? Levada pelo vento. É a figura da sacola levada pelo vento é muito simbólica, tá? É muito simbólica. Por quê? Porque mostra claramente o niilismo do filme. O filme ele é claramente ateísta, visto que o fato do moleque admirar uma sacola voando fala e seguindo a vontade do vento, por assim dizer, mostra que o que é defendido ali é a ideia de um mundo que não é governado pela providência divina. Digamos assim, de alguma maneira a alma de um filme niilista. Que tem um final trágico. O Lester ainda tem um momento de lucidez. E é justamente no final do filme, quando ele desiste digamos assim, de consumar o ato com uma adolescente. Entendeu? Claro que no coração dele já é um adúltero e já é um P, né? Mas o ato não se consumou totalmente. E tragicamente ele acaba, digamos assim, sendo churrascado, né? Pelo pai do Rick, o moleque que ama filmar sacolas, né? E outras coisas mais. Podemos dizer então que Beleza Americana talvez seja o mais problemático dos 3 filmes até aqui. Temos um homicídio, temos um adultério, temos uma sugestão de P, né? E outras cositas más. É o mais perigoso, mas talvez não seja o pior. Existe uma diferença entre ser o mais perigoso e o pior. Tá? Beleza Americana é o mais perigoso justamente porque promove o niilismo com grande persuasão. E é um filme extremamente bem feito. Tá? Em quase todas as categorias possíveis. Tanto ganhou 5 Oscars, poucos questionados. Tá? A não ser o de melhor filme, porque, pelo amor de Deus, né? Não dá pra chamar um filme desses de bom simpliciter, apenas segundo um quid. E qual seria a censura moral para esse filme? Na minha opinião, é proibido para o católico. Tá? Assim como o próximo filme. Foi apenas um sonho. Também de Sam Mendes. O filme Foi Apenas um Sonho, tá? Cujo título original é Revolutionary Road, nada a ver, né? Também foi dirigido por Sam Mendes. O roteiro é de Justin Haidt, né? Baseado no romance de Richard Yates. Conta a história. Os protagonistas é o casal Frank e April Wheeler, interpretados por Leonardo DiCaprio
e Kate Winslet. O casalzinho do Titanic, vejam só. E, evidentemente, também vou interpretar um casal claramente imoral também. E problemático. E num filme problemático. O filme conta a história de um casal dos anos 50, de classe média alta, que tem 2 filhos pequenos. Mas que por conta da monotonia do subúrbio, assim como o caso do Lester, né? Do Beleza Americana, eles decidem se mudar para Paris. Só que a mudança para Paris fica só nos planos mesmo. Tá? E conforme isso vai sendo postergado, o casal vai cair em crise. E durante essa crise acontecem também 2 casos. É um adultério bilateral, digamos assim. Primeiramente, o Frank vai trair a esposa com uma secretária. E depois, a April vai trair o Frank com um amigo dele, que também é seu vizinho. Vejam só, né? Os ambos aí sendo infiéis e nada é contado um pro outro, apesar de saberem. Os 2 têm 2 filhos, só que temos aí um desprezo pela maternidade. Por quê? Porque a April vê os seus 2 filhos como obstáculos, né? E ela tá doida pra viajar a Paris. Só que acontece, a April, ela engravida. Antes de cometer o ato adúltero, né? Porque, como ela não vai engravidar mesmo, né? Então, ela decidiu cometer o adultério posteriormente. Pra vocês verem. Mas o pior ato do filme ainda tá pra acontecer. Acontece também por assim dizer, a interrupção induzida da gravidez da April, né? Realizado com uma bomba e água quente. E claro que isso vai levar ao fim da vida da April, né? Ela comete um ato completamente hediondo. E por que ela vai cometer esse ato hediondo? Porque a gravidez vai atrapalhar os planos dela de ir até Paris. Afinal, virá mais ela já vê os filhos como um obstáculo. Ainda vem mais um outro obstáculo que vai impedi-la de se mudar para Paris. Veja só. E claro que ela vai pagar o preço por isso, né? Inclusive, é até inesquecível, tá? E chocante a cena em que ela aparece com a parte de trás da saia suja de sangue, depois de cometer esse ato em casa com uma bomba e água quente. É a pior de todas, né? É o pior crime que acontece nesse filme. Pelo menos há um personagem que se salva nesse filme. Na Beleza Americana, ninguém se salva ali. Ninguém ali é mental e moralmente saudável. Tá? Ninguém é mentalmente são naquele filme. O filme realmente é um bando de louco. Um bando de pessoas imorais. Beleza Americana é niilismo total. É lixo total. Tá? Já em Foi Apenas um Sonho, há um personagem chamado John Givens, que é um homem recém-saído de um manicômio, né? Ou seja, bem, dá pra saber. E
E ele enxerga a podridão moral do casal, enxerga a hipocrisia do casal e diz várias verdades ali. E que muita gente deveria dizer. E com certeza nós também diríamos, né? E ele ainda diz: ainda bem que eu não sou esse bebê. Só que o filme, bem, retrata ele como louco. Simplesmente. E no final das contas, a imoralidade da April é justificada. Tá? E inverte totalmente a moral cristã. A maternidade é vista como uma escravidão, uma espécie de fardo. O matrimônio também. Ser fiel é coisa de idiota. Tá? O infanticídio intrauterino é o meio da pessoa encontrar sua liberdade. E a verdade é uma espécie de escândalo, né, que não deve ser dita. E claro, censura moral desse filme é um filme que podemos considerar proibido para o católico também. É completamente lixo, tá? Foi apenas um sonho. É um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida. Mas ainda não sei se é pior do que Beleza Americana. Porque afinal, Foi apenas um sonho tem esse agravante de conter um homicídio covarde contra um nascituro. Né? Mas Beleza Americana é mais perigoso, digamos assim. E o outro filme completamente lixo, imoral, perigosíssimo, que eu também assisti, é A Menina de Ouro. Eu gosto bastante do Clint Eastwood, principalmente quando ele fazia os seus cowboys, né, nos anos 60, 70, como Três Homens em Conflito, Pro um Punhado de Dólares e outro, né? Ele faz aquele típico cowboy viril, né? Imbatível, inabalável. Mas, e também ele tem outros bons filmes, né? Como o Gran Torino. Eu gosto do Gran Torino. Talvez um dia eu grave um comentário sobre ele. Mas Clint Eastwood, ele tem uma mancha nojenta, irremovível. Uma mancha gigantesca na sua carreira de cineasta, que é a direção do filme Menina de Ouro. Aliás, ele não só dirigiu, como protagonizou o filme. Menina de Ouro é um escândalo. É um escândalo. Ele é o co-roteirista, né, também, junto com Paul Haggis, e é baseado em um conto. Resumidamente, conta a história de Maddie Fitzgerald, uma moça que trabalha de garçonete, mas que deseja ser boxeadora profissional. Ela busca, né, até fazer pequenos treinamentos, até enquanto trabalha, deixando os pés para lá, para cá. E então ela conhece um treinador de boxe chamado Frank Dunn, que é interpretado por Clint Eastwood. Ele é hesitante, né? Ele no começo não quer treinar. É uma mulher. E eu acho que ele estava inicialmente certo, porque boxe não é esporte para mulher. Viu, mulheres que estão me ouvindo? Boxe não é esporte para mulher. Tá? E... Enfim. Só que ele cede, né? Infelizmente ele cede. E ela começa a treinar. E
ela vira uma boxeadora profissional de grande sucesso. Só que aí ela vai enfrentar uma boxeadora mais bem ranqueada. Não lembro se era número do mundo ou coisa assim. Eu sei que ela leva um golpe desleal. E no momento que o Frank ele resolve coloca o banquinho para ela descansar, ela cai, bate a nuca, a cabeça no banquinho e fica tetraplégica, paralítica. E ela vai suportando diversas adversidades. Inclusive parentes que querem arrancar dinheiro dela. E outra parte S, arrancar dinheiro com o seguro de vida dela, etc e tal. E chega um momento que ela diz pro Frank que não quer mais viver naquelas condições. Novamente, ele hesita, mas ele reflete e acaba aceitando e, bem, tira a vida da coitada. E eu não tenho muito o que comentar sobre esse filme, mas já deu para entender qual o problema. O filme literalmente coloca um homicídio como se fosse um ato de amor, como um ato de compaixão, ou coisa assim. O filme literalmente coloca isso. Mostra que o correto é você rejeitar a cruz. Como se isso fosse uma forma de salvação. E depois, digamos assim, e colocaram no que há de mais humano em nós a capacidade de locomoção física. Sendo que o que há de mais propriamente humano em nós é a nossa potência racional. E essa potência racional que nos faz semelhante a Deus, que nos predispõe a receber a graça santificante e assim nos salvar. O filme rejeita essa concepção. E não há nenhuma redenção aí. Em suma, o Frank, ele comete um assassinato claríssimo e é tratado como herói. É tratado como alguém que teve compaixão de uma pessoa que leva uma vida de dificuldade. Esse filme não dá para dizer que ele é moralmente proibido, tá? Porque não existe atos imorais sensíveis ali como os outros dois. Mas ele também é perigosíssimo justamente por expor essa concepção de que existe uma morte digna por meio de um crime desses. Pois bem, se considerarmos agora fazer um ranking trágico aqui, o pior de todos foi apenas um sonho, né? Por conta de haver um infanticídio intrauterino, ou seja, uma interrupção da gravidez induzida, autoinduzida, diga-se de passagem, adultério, o desprezo pela maternidade, a vida familiar, a negação de todos os valores familiares em detrimento daquilo que é material, né? E não há nenhuma redenção nesse filme. Então, esse filme é, digamos assim, extremamente corrosivo e perigoso.
o segundo pior é a Menina de Ouro, por conta do que já foi dito aqui. Tá? Porque glorifica, digamos assim, enaltece, exalta, justifica o auto-churrascamento, né? Por assim dizer. Ou o pedido disso daí. É como se o desespero fosse superior à esperança. O terceiro pior, só que esse é o mais perigoso, é o Beleza Americana. Porque tem quase que um ato de não consumado, mas há o desejo em ato ali, houve o desejo em ato. A corrupção juvenil é tratada como algo bom. A rejeição da família e da figura paterna. E a virgindade é tratada como uma zombaria. E há uma pequena, digamos assim, não pequena, né? Algo indireto, uma apologia indireta à sodomia, né? Por parte do pai do moleque que filma sacolas. Ele é menos corrosivo, mas ele é mais perigoso. Então, meus amigos, são os filmes que não recomendo. São os 3 dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Não estou falando em qualidade cinematográfica, tá? Porque aí eu posso colocar uma lista maior. Mas em perversão moral, combinado com alta qualidade cinematográfica. Então, é nesse sentido. Não vejam nenhum desses 3 filmes, tá? Não percam seu tempo. Por hoje é só. Fique com Deus e até um próximo vídeo.